Enquanto multava um carro de luxo, a agente de trânsito viu o nome do milionário. A mulher ficou paralisada ao perceber que era o homem que a havia deixado grávida há 9 anos. O sol castigava o asfalto naquela manhã de setembro em São Paulo. Renata Moreira ajustou o cap do uniforme e secou o suor da testa com as costas da mão. 6 horas de ronda pelo bairro Financeiro e seu humor já começava a despencar, junto com o nível de água em seu cantil. Mais um dia, mais algumas centenas de motoristas achando que são donos da cidade, murmurou para si mesma. Observando o fluxo de carros caríssimos que deslizavam pela avenida, aos 30 anos, Renata tinha o olhar afiado de quem aprendeu a enxergar além das aparências. 9 anos como agente de trânsito haviam lhe ensinado que, por trás dos vidros escuros dos carros de luxo, escondiam-se pessoas comuns, algumas decentes. Outras nem tanto. A rádio em seu bolso crepitou com o chamado da central, ajustando o volume. Ela ouviu sobre uma ocorrência a 2 quadras dali, respirou fundo e seguiu em direção ao local. Seu caminhar revelando a determinação que carregava em cada passo. Ao virar a esquina, avistou o problema. Um Lamborghini preto reluzente estacionado bem em frente a um hidrante. A indignação subiu-lhe à garganta como bile. É por isso que esse país não vai para frente, resmungou, sacando o talão de multas com uma agilidade que só os anos de prática proporcionam. Enquanto registrava a infração, Renata fotografou o veículo de diferentes ângulos. Foi ao consultar a placa no sistema que seu mundo desabou. O nome do proprietário piscava na tela do aparelho como um neon em noite escura. Rodrigo Silveira. As pernas de Renata fraquejaram. Apoiou-se no poste mais próximo, sentindo o metal quente contra a palma da mão. Não era possível. Depois de 9 anos, o destino pregava essa peça cruel. Algum problema? Senhorita! A voz masculina atrás dela a fez endireitar a postura por reflexo. Não daria o gosto de parecer vulnerável. Virou-se com a expressão mais profissional que conseguiu compor. O senhor é o proprietário deste veículo? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim. Houve algum problema. O homem de terno impecável e óculos escuros não a reconhecera, como não reconheceria. Renata havia mudado. Não era mais a jovem sonhadora de 21 anos que cursava arquitetura. Agora tinha os cabelos curtos, o semblante endurecido pelos anos de luta sozinha. O uniforme escondia as curvas que um dia ele conhecera tão bem. Estacionamento em local proibido. Infração grave. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Multa de R$ 293,47 e 5 pontos na carteira. Arrancou a multa do talão e estendeu para ele. Seus olhos se encontraram brevemente quando ele tirou os óculos. Os mesmos olhos castanhos que seu filho havia herdado. Obrigado pela lição de cidadania. Ele respondeu com um sorriso irônico, pegando o papel. Agente Moreira, Renata Moreira, respondeu, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de reconhecimento. Nada. Apenas uma leve hesitação, como se o nome despertasse algo distante. Uma memória enterrada sob camadas de esquecimento voluntário. Tenha um bom dia, Sr. Silveira, disse ela, virando-se para partir antes que as lágrimas a traíssem. No 30º andar do mais luxuoso edifício da Avenida Paulista, Rodrigo Silveira jogou a gravata sobre a poltrona de couro e afrouxou o colarinho da camisa. A multa amassada foi parar na lixeira ao lado da mesa de vidro. Mãe, você não pode simplesmente aparecer sem avisar, disse ao perceber a figura elegante de Ivone Silveira sentada na cadeira de seu escritório. Quando meu filho decide ignorar minhas ligações por 3 dias, eu tenho que tomar providências, respondeu a mulher, seus 65 anos disfarçados por procedimentos estéticos caríssimos e uma postura impecável. Marina ligou. Está preocupada com seu sumiço? Rodrigo serviu-se de um uísque sem oferecer à mãe. Sabia que ela recusaria como sempre. Não estou sumido. Estou trabalhando. Alguém precisa manter esse império de pé, já que papai... Deixou a frase no ar, tomando um gole da bebida. Seu pai construiu tudo isso do zero. Ivone rebateu. Sua voz afiada como navalha. E você tem o dever de honrar esse legado. O casamento com Marina é a única saída para salvar as empresas da falência, eu sei, interrompeu Rodrigo. Você já repetiu isso umas 1000 vezes. Ivone levantou-se, alisando o vestido de seda.
Os Nogueira não podem descobrir nossa situação financeira real. Rodrigo, o casamento precisa acontecer em 2 meses, como planejado. Ele assentiu mecanicamente, como fazia desde criança quando a mãe dava ordens. Ivone saiu deixando para trás o perfume caro e o peso das expectativas. Sozinho, Rodrigo foi até a janela. São Paulo se estendia a seus pés, cinzenta e impessoal. Porque então sentia aquela inquietação desde a manhã? Um nome ecoava em sua mente. Moreira. Renata Moreira. Algo naquele nome. Algo nos olhos daquela agente de trânsito. Pesadelos recorrentes com uma jovem de olhos tristes o atormentavam há anos. Seriam apenas coincidências. Seu assistente entrou sem bater, interrompendo seus pensamentos. Senhor Silveira, encontrei uma caixa antiga no arquivo morto, como o senhor pediu. Rodrigo pegou a caixa empoeirada e agradeceu com um aceno. Quando estava novamente sozinho, abriu-a com cuidado. No fundo, uma fotografia meio queimada mostrava um jovem sorridente. Ele mesmo, 9 anos mais jovem. Abraçado a uma mulher cujo rosto fora parcialmente rasgado, virou a foto e encontrou apenas as iniciais RM e uma data que fez seu coração acelerar. Tio, cheguei, Renata anunciou ao entrar no pequeno apartamento de 2 quartos no bairro do Ipiranga. Luiz Moreira apareceu na porta da cozinha, as mãos calejadas segurando um pano de prato. O cheiro de comida caseira preenchia o ambiente. Como foi o dia, querida? Perguntou o homem de 58 anos, cujos cabelos grisalhos e rugas profundas contavam histórias de muito trabalho duro. Renata jogou a bolsa no sofá e desabou ao lado dela. Deveria contar sobre o encontro com Rodrigo. Decidiu que não. Para que reviver aquela dor? O de sempre, motoristas infratores, calor infernal, pés doendo. Resumiu. O Tiago já chegou da escola. Uma sombra cruzou o rosto de Luiz. Está no quarto, descansando. Teve febre de novo. Renata sentiu o coração apertar. Levantou-se num pulo e foi até o quarto do filho. Abriu a porta devagar e viu o pequeno corpo encolhido sob o cobertor. Apesar do calor, Tiago dormia inquieto, a respiração um pouco acelerada. Aos 8 anos, era a cópia perfeita do pai que nunca conhecera. Os mesmos cabelos escuros, o mesmo formato de rosto. Uma dor familiar apertou o peito de Renata. Voltou à sala, onde Luiz a esperava com expressão grave. O médico ligou hoje, disse ele, sentando-se pesadamente na poltrona surrada. Os exames do Tiago indicam que a condição está avançando. Ele precisa de tratamento especializado urgente. Renata deixou-se cair no sofá. E como vamos pagar por isso? O plano de saúde já negou cobertura 3 vezes. Luiz segurou sua mão. Vamos dar um jeito, como sempre fizemos. Sempre fomos só nós 3, lembra? Renata assentiu, engolindo o nó na garganta. Mas por quanto tempo mais conseguiriam lidar sozinhos com a misteriosa doença de Tiago? Os episódios inexplicáveis de fadiga e dores nas articulações estavam ficando mais frequentes, e os médicos pareciam cada vez mais preocupados com os resultados dos exames. Vou tomar um banho rápido e depois ajudo com o jantar, disse, forçando um sorriso sob o chuveiro. Deixou finalmente as lágrimas se misturarem à água. O encontro com Rodrigo naquela manhã, a preocupação com Tiago, as contas se acumulando. Tudo parecia conspirar para testar seus limites. O que ela não sabia era que, do outro lado da cidade, Rodrigo Silveira olhava fixamente para uma fotografia antiga, sentindo que algo importante estava prestes a mudar em sua vida perfeitamente orquestrada. E assim, com uma simples multa de trânsito, o destino começava a corrigir os erros do passado. Rodrigo não conseguiu dormir aquela noite. A fotografia rasgada repousava sobre o criado mudo, como um fantasma silencioso acusando-o de algo que não conseguia lembrar completamente. Levantou-se antes do amanhecer e ficou observando a cidade despertar lentamente através da janela de seu apartamento de cobertura. Ram. As iniciais não saíam de sua cabeça. Renata Moreira, a agente de trânsito, tinha o mesmo nome da jovem que um dia. Que um dia o quê? As memórias eram como peças de um quebra-cabeça espalhadas ao vento. Fragmentos de lembranças, risos, promessas feitas sob um céu estrelado, depois gritos, acusações, sua mãe interferindo, e então, o vazio, tomou um café forte enquanto ligava para seu assistente. Carlos,
Preciso que você encontre uma pasta na antiga sala de arquivos. Deve ter algo com as iniciais RM, de aproximadamente 9 anos atrás. Após desligar, contemplou a agenda do dia. Reuniões com acionistas preocupados, almoço com o futuro sogro, provavelmente mais um sermão de sua mãe sobre a importância do casamento com Marina para o Império Silveira, uma vida perfeitamente planejada e vazia. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marina. Precisamos conversar sobre a festa de noivado. Te amo. Rodrigo hesitou antes de responder um simples ok. Marina era bonita, inteligente, refinada. Tudo o que sua mãe sempre quis para ele, porque então não conseguia sentir o que deveria. Renata acordou sobressaltada com o barulho do despertador. Havia dormido menos de 4 horas. Após passar boa parte da noite vigiando a febre de Tiago, o menino agora dormia tranquilamente. A temperatura finalmente normalizada. No banheiro, encarou o próprio reflexo no espelho. Olheiras profundas marcavam seu rosto cansado. Passou os dedos pelos cabelos curtos, lembrando-se de quando eles caíam em cascata até sua cintura. Rodrigo adorava seus cabelos compridos. Cortá-los foi seu primeiro ato de rebelião depois que ele a abandonou grávida. Ele não me reconheceu. Pensou com uma mistura de alívio e mágoa. Melhor assim, o que diria se ele perguntasse sobre o filho que nunca soube existir? Mãe. A voz sonolenta de Tiago interrompeu seus pensamentos. Renata forçou um sorriso ao sair do banheiro. Bom dia, meu amor. Como está se sentindo? Tiago sentou-se na cama, esfregando os olhos idênticos aos do pai. Melhor. Posso ir para a escola hoje? Acho melhor não, campeão. Vamos ver como você se sente depois do café. Ok. O menino fez uma careta, mas não protestou. Estava acostumado com dias de fraqueza após as crises noturnas. Renata bagunçou seus cabelos escuros e foi preparar o café da manhã, tentando afastar as lembranças que o encontro com Rodrigo havia desenterrado. E no departamento de trânsito. Renata tentava concentrar-se nos relatórios quando sua colega Sandra se aproximou com expressão curiosa. Tem um empresário chiquérrimo procurando por você lá na recepção. Disse que é sobre uma multa. O coração de Renata falhou uma batida. Nome dele. Rodrigo alguma coisa. Está num daqueles ternos que custam mais que nosso salário anual. Renata fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a ansiedade que subia por sua garganta. Por que ele estava ali? Será que havia lembrado de algo? Diga que estou ocupada, que procure os canais oficiais para recurso. Sandra ergueu as sobrancelhas. Sério, ele não parece do tipo que aceita um não como resposta. Já está fazendo o maior rebuliço lá na frente. Renata suspirou, resignada. Cedo ou tarde, teria que enfrentá-lo. Melhor que fosse em território neutro, com testemunhas ao redor. Tudo bem. Diga que estarei lá em 5 minutos. Quando finalmente reuniu coragem para ir à recepção, encontrou Rodrigo em pé. Impaciente, mexendo no celular, parecia ainda mais imponente do que no dia anterior, com seu terno azul marinho perfeitamente ajustado ao corpo atlético. Uma pontada de dor atingiu Renata ao lembrar-se de como costumava se aninhar naqueles braços fortes. Senhor Silveira, cumprimentou friamente. Em que posso ajudá-lo? Rodrigo guardou o celular e a encarou com intensidade. Podemos conversar em particular. Estou em horário de trabalho. Se é sobre a multa, pode protocolar um recurso online. Ele deu um passo em sua direção, baixando a voz. Não é sobre a multa. É sobre isso. Rodrigo tirou do bolso a fotografia meio queimada que Renata reconheceu instantaneamente. Seu sangue gelou. Era uma foto deles dois, na praia de Ubatuba, onde haviam passado um final de semana juntos, pouco antes de tudo desmoronar. Não sei do que está falando, respondeu, mantendo a compostura com esforço sobre-humano. Nunca vi essa foto na minha vida. Os olhos dele se estreitaram, confusos e determinados ao mesmo tempo. Seu nome é Renata Moreira, não é? As iniciais coincidem. São iniciais bem comuns, Sr. Silveira. Agora, se me dá licença, tentou se afastar, mas ele segurou seu braço com delicadeza. Por favor, tenho sonhado com um rosto que não consigo lembrar completamente. Algo em você me parece familiar. Solte meu braço, exigiu, tentando ignorar o arrepio que percorreu sua pele com o toque. Nós nos conhecemos antes, não foi? Há cerca de 9 anos,
A indignação finalmente superou o medo. 9 anos de mágoa reprimida explodiram como uma represa rompida. Você tem a audácia de não me reconhecer. Depois de me abandonar grávida com apenas 21 anos, as palavras saíram antes que pudesse contê-las. O rosto de Rodrigo empalideceu. Grávida, murmurou atordoado. Do que você está falando? Você desapareceu sem deixar rastros. Minha mãe disse que você aceitou dinheiro para se afastar. Dinheiro. Renata quase gritou, atraindo olhares curiosos. Eu nunca aceitei 1 centavo da sua família. Sua mãe me disse que você não queria saber de mim nem do bebê. A confusão nos olhos de Rodrigo parecia genuína. Antes que pudessem continuar, o celular de Renata tocou estridentemente ao ver o nome da escola de Tiago no visor. Seu coração disparou. Alô? A voz da coordenadora soava preocupada do outro lado da linha. Senhora Moreira. Tiago desmaiou durante o intervalo. Chamamos uma ambulância. Ele está sendo levado para o Hospital Santa Cruz agora mesmo. O mundo ao redor de Renata pareceu desacelerar. As vozes se tornaram distantes. O ar mais pesado. Estou indo para lá, conseguiu dizer, antes de desligar, sem pensar nas consequências. Correu para pegar sua bolsa, esbarrando em Rodrigo no caminho. O que aconteceu? Ele perguntou, notando seu desespero. Meu filho. Foi tudo o que conseguiu dizer antes que as lágrimas começassem a cair. Rodrigo não hesitou. Meu carro está lá fora. Posso te levar. Não preciso da sua ajuda. Protestou fracamente. Pelo amor de Deus, Renata. Seja lá o que aconteceu entre nós no passado. Você claramente precisa chegar ao hospital o mais rápido possível, sem forças para argumentar e desesperada para chegar até Tiago. Renata aceitou, em silêncio tenso. Dirigiram-se ao Lamborghini estacionado na frente do departamento. Ironicamente, no mesmo local onde havia sido multado no dia anterior, durante o trajeto, Rodrigo lançava olhares de soslaio para Renata, que mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos trêmulas sobre o colo. Quantos anos tem seu filho? Perguntou finalmente, sua voz traindo a suspeita que começava a se formar. Renata fechou os olhos, exausta demais para continuar mentindo. 8. O carro quase derrapou quando Rodrigo pisou bruscamente no freio ao ouvir a resposta. Antes de recuperar o controle e acelerar ainda mais em direção ao hospital. Meu. A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Renata não respondeu. Não precisava. A matemática era simples demais para ser ignorada. Ao chegarem ao hospital, ela saltou do carro antes mesmo que Rodrigo terminasse de estacionar. Correu para a emergência. Identificou-se na recepção e foi informada que Tiago estava sendo examinado. Rodrigo a alcançou momentos depois. Seu rosto uma máscara de confusão e choque. Por favor, me deixe em paz, pediu Renata, sentando-se na sala de espera. Já temos problemas demais. Se esse menino for meu filho, tenho o direito de... Foi interrompido pela chegada do médico, um homem de meia idade com expressão grave. Senhora Moreira, sou o Deore, Henrique Rios. Seu filho está estável, mas precisamos conversar sobre os resultados dos exames. Temos um diagnóstico. Renata levantou-se, as pernas bambas. Rodrigo, instintivamente, segurou seu braço para apoiá-la. Você é o pai? Perguntou o médico ao notar o gesto. Antes que Renata pudesse protestar, Rodrigo respondeu com uma convicção que ela não esperava. Sim, eu sou. O DR. Henrique Rios conduziu Renata e Rodrigo por um corredor branco e asséptico até uma pequena sala de consultas, o cheiro característico de hospital. Uma mistura de desinfetante, medicamentos e medo. Parecia sufocar Renata a cada passo. Rodrigo caminhava ao seu lado, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a romper. Por favor, sentem-se, indicou o médico, abrindo uma pasta com exames. Renata se acomodou na beirada da cadeira, incapaz de relaxar. Rodrigo permaneceu em pé, como se estivesse pronto para fugir ou lutar a qualquer momento. Vou ser direto. Começou o DR Rios, ajustando os óculos de armação fina. Fizemos uma bateria completa de exames em Tiago desde sua última internação. Os resultados confirmaram nossas suspeitas. Ele tem síndrome de Valenzuela. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Renata sabia que esse diagnóstico era uma possibilidade. Os médicos haviam mencionado em consultas anteriores,
Mas ouvir a confirmação era como receber um soco no estômago. O que exatamente é essa síndrome? Perguntou Rodrigo, sua voz controlada, mas com uma tensão subjacente que Renata reconheceu bem. O médico virou a tela do computador para que ambos pudessem ver. É uma doença genética raríssima que afeta o sistema imunológico e a produção de células sanguíneas, causa episódios de febre, fadiga extrema, dores articulares e, eventualmente, compromete órgãos vitais. Tem cura. A voz de Renata saiu como um sussurro. O DR. Rios hesitou antes de responder. Não há cura definitiva, mas existe um tratamento que pode reverter o quadro. Transplante de medula óssea. O problema é encontrar um doador compatível. Em casos de doenças raras como essa, a compatibilidade genética é crucial. Renata sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sabia que seu tipo sanguíneo era incompatível com o de Tiago. Luiz, seu tio, já havia sido testado sem sucesso. Qual é a urgência? Perguntou Rodrigo, apoiando as mãos no encosto da cadeira de Renata, em um gesto inconsciente de proteção. Baseado na progressão dos sintomas e nos exames, diria que temos alguns meses. No máximo, alguns meses, a frase ecoou na mente de Renata, misturando-se com o zumbido que começava a tomar conta de seus ouvidos. O pânico ameaçava consumi-la quando a voz firme de Rodrigo a trouxe de volta à realidade. Quero ser testado imediatamente como doador. O DR. Rios assentiu. Era exatamente o que eu ia sugerir. Como pai biológico, as chances de compatibilidade são significativamente maiores. Quando podemos fazer isso? Insistiu Rodrigo. Podemos colher amostras hoje mesmo. Os resultados devem sair em alguns dias. Faça, agora, ordenou Rodrigo com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. O médico pareceu surpreso com a urgência, mas concordou. Vou providenciar. Enquanto isso, gostariam de ver Tiago. Ele está acordado agora. Renata levantou-se imediatamente. Rodrigo, pela primeira vez desde que entraram no hospital, parecia hesitante. Ele sabe sobre mim? Perguntou em voz baixa. Não, respondeu Renata, evitando seu olhar. Sempre disse que seu pai havia nos abandonado antes de ele nascer. Uma sombra de mágoa cruzou o rosto de Rodrigo. Eu nunca soube dele, Renata. Nunca. Ela apenas assentiu, incapaz de processar essa revelação em meio a tantas outras preocupações. Vamos ver nosso filho, disse simplesmente. Ah, tá. Tiago estava deitado em uma cama hospitalar que parecia grande demais para seu corpo pequeno. Diversos aparelhos monitoravam seus sinais vitais, e um acesso venoso levava soro e medicamentos para suas veias. Apesar disso, seus olhos se iluminaram quando viu a mãe entrar. Mãe, desculpa ter te assustado, disse o menino, sua voz mais fraca do que o normal, mas ainda carregando aquela energia que Renata tanto amava. Está tudo bem, meu amor, respondeu ela, beijando sua testa. Como você está se sentindo? Meio cansado, mas o DR. Rios disse que vou poder jogar videogame enquanto estiver aqui. Sorriu, exibindo um dente da frente faltando. Foi então que Tiago notou Rodrigo parado próximo à porta, observando a cena com uma expressão indecifrável. Quem é ele, mãe? Renata sentiu o coração apertar. Não estava preparada para este momento. Não assim. Não nessas circunstâncias. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta. Rodrigo deu um passo à frente. Oi, Tiago. Eu sou um amigo da sua mãe. Vim ajudar vocês. Os olhos do menino, idênticos aos de Rodrigo, se estreitaram em uma expressão de curiosidade e análise que era tão característica de seu pai. Você parece importante, é médico. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rodrigo. Não sou médico, sou empresário. Legal, você tem carros legais. Meu amigo Lucas disse que os empresários têm carros super rápidos. Tenho alguns, respondeu Rodrigo, relaxando visivelmente. Talvez um dia eu possa te mostrar. Tiago sorriu, mas logo um acesso de tosse interrompeu o momento. Renata ajudou-o a beber um pouco de água. Quando o menino se acalmou, seus olhos já demonstravam cansaço. Acho que ele precisa descansar, disse Renata, arrumando os cobertores ao redor do filho. Vou ficar bem, mãe, murmurou Tiago, já de olhos fechados. Só estou com um pouco de sono, em segundos. O menino adormeceu. Renata permaneceu ao seu lado.
acariciando seus cabelos, enquanto Rodrigo observava a cena da porta. Uma tempestade de emoções contraditórias em seu rosto. Uma enfermeira entrou silenciosamente para verificar os monitores. O Dr. Rios está pronto para o seu exame, senhor, informou a Rodrigo. Ele assentiu e, com um último olhar para Tiago, seguiu a enfermeira para fora do quarto. Enquanto Rodrigo estava ocupado com os exames, Renata aproveitou para ligar para Luiz e informá-lo sobre a situação, omitiu a presença de Rodrigo, dizendo apenas que Tiago estava estável e que novos tratamentos estavam sendo discutidos. Ela estava terminando a ligação quando uma mulher elegante de aproximadamente 65 anos se aproximou da recepção, perguntando por Rodrigo Silveira em tom imperioso. O coração de Renata quase parou ao reconhecer Ivone, a mãe de Rodrigo, a mulher que havia destruído sua vida 9 anos antes. Escondeu-se atrás de uma coluna. Observando enquanto a recepcionista indicava a direção da sala de coleta, Ivone Silveira caminhava como se fosse dona do hospital, seu terninho caríssimo e postura impecável, intimidando todos ao seu redor. Ela não pode me ver aqui, pensou Renata em pânico. Não pode saber de Tiago. Esperou Ivone dobrar o corredor e correu de volta ao quarto do filho. Trancando a porta por dentro, seu coração batia tão forte que parecia que iria saltar do peito. O que Ivone faria se descobrisse sobre Tiago? Tentaria tirar o menino dela, ofereceria dinheiro para que desaparecessem novamente. Tiago se remexeu na cama, abrindo os olhos brevemente. Mãe, está tudo bem? Oh, perguntou sonolento. Tudo ótimo, meu amor. Volte a dormir. Enquanto observava o filho adormecer novamente, Renata tentava processar os eventos das últimas horas. Rodrigo aparentemente não sabia de Tiago. Ivone havia mentido para ambos, separando-os quando mais precisavam um do outro. E agora, a vida de seu filho dependia do homem que ela havia passado anos odiando injustamente. No outro lado do hospital, Ivone Silveira encontrou Rodrigo saindo da sala de coleta, com um pequeno curativo na dobra do braço. O que diabos você está fazendo? Sibilou ela, puxando-o para um canto isolado. Seu assistente disse que você cancelou todas as reuniões de hoje para vir a este hospital. Rodrigo puxou o braço, libertando-se do aperto da mãe. Não agora, mãe. É aquela multa ridícula, não é? Marina me contou. Você está obcecado com uma agente de trânsito qualquer que... Renata Moreira. Interrompeu ele, observando a reação da mãe. Esse nome significa algo para você. Ivone empalideceu visivelmente, mas recuperou a compostura em segundos. Nunca ouvi falar. Por que significaria? A expressão de Rodrigo endureceu. Não minta para mim, mãe. Eu a encontrei. E também encontrei meu filho de 8 anos que ela teve depois que você a afastou de mim. O som de algo caindo fez ambos se virarem. Marina, a filha mais nova de Ivone e irmã de Rodrigo, estava parada a poucos metros, uma pasta caída a seus pés e uma expressão de choque absoluto em seu rosto. Você tem um filho? Perguntou ela, ignorando completamente a mãe. Desde quando? É complicado, Marina, respondeu Rodrigo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Acabei de descobrir. Marina se aproximou, recuperando a pasta do chão. É por isso que você estava tão estranho recentemente. E que história é essa de mamãe afastar alguém de você? Ivone interveio rapidamente. Marina, querida, isso não é assunto para discutirmos aqui. Seu irmão está claramente confuso e... Basta. Mãe, cortou Rodrigo. Chega de mentiras. Eu quero a verdade. Agora, o que você fez com Renata Moreira 9 anos atrás? Ivone Silveira olhou para os lados, como se buscasse uma rota de fuga. Seu filho e sua filha a encaravam, esperando uma resposta que ela não parecia disposta a dar. Este não é o momento nem o lugar, disse por fim, ajustando a alça da bolsa de grife no ombro. É exatamente o momento e o lugar, rebateu Rodrigo. Tem um menino de 8 anos internado neste hospital, meu filho. Mãe, um filho que eu nunca soube que existia. Marina olhava de um para o outro, tentando processar a informação. Um sobrinho, eu tenho um sobrinho. Isso é ridículo! Ivone tentou mais uma vez. Essa mulher obviamente está mentindo para conseguir dinheiro. Você é um alvo fácil, Rodrigo. Um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Quantas vezes já tentaram esse golpe com você?
Rodrigo deu um passo na direção da mãe, seus olhos escuros queimando de raiva. Você não viu o menino, mãe. Ele é idêntico a mim, tem os mesmos olhos. E mais, ela nem pediu nada. Fui eu quem a procurou. E por que você a procurou? Questionou Ivone, levantando o queixo em desafio. Por causa disso, Rodrigo tirou a fotografia meio queimada do bolso interno do paletó. Encontrei isso nos arquivos antigos. Você disse que ela havia desaparecido depois de aceitar dinheiro para se afastar, mas ela diz que você contou a ela que eu não queria o bebê. Os olhos de Ivone se arregalaram ligeiramente ao ver a foto. Marina se aproximou para olhar também. Quem é ela? Perguntou, apontando para a jovem de rosto parcialmente rasgado na imagem. Renata Moreira, respondeu Rodrigo. A mulher que eu amava na faculdade. Você nunca mencionou ela, disse Marina, confusa. Porque eu mal me lembro dela, confessou Rodrigo, passando a mão pelos cabelos. É como se alguém tivesse apagado partes da minha memória daquela época. Tenho flashes, sonhos, mas nada concreto. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Os três Silveira se encararam por um longo momento, até que o derré Henrique Rios se aproximou, quebrando a tensão. Senhor Silveira, podemos conversar um instante sobre os resultados preliminares. Rodrigo assentiu rapidamente, contente com a interrupção. Esta conversa não acabou. Advertiu a mãe antes de se afastar com o médico. Enquanto caminhava, pôde ouvir Marina questionando Ivone em voz baixa, mas decidiu que um problema de cada vez era o suficiente. O DR. Rios o conduziu até uma sala pequena onde alguns exames estavam projetados em uma tela. Os resultados preliminares são promissores, explicou o médico, apontando para gráficos que Rodrigo mal compreendia. Há uma forte probabilidade de compatibilidade entre você e Tiago para o transplante de medula. Uma onda de alívio percorreu o corpo de Rodrigo, pela primeira vez desde que descobrira sobre o filho. Sentiu que havia algo concreto que podia fazer para ajudar. Quando saberemos com certeza. Preciso de mais alguns testes para confirmar. Há algo incomum em sua estrutura genética, Sr. Silveira. Incomum como? Questionou Rodrigo, subitamente preocupado. O médico apontou para uma sequência de dados na tela. Esta variação aqui é extremamente rara, mas o fascinante é que Tiago apresenta a mesma variação. É quase idêntica à dele. Isso é bom ou ruim para o transplante? Potencialmente muito bom, respondeu o Dr. Rios, seus olhos brilhando com entusiasmo científico. Na verdade, pode explicar por que a síndrome de Valenzuela se manifesta de forma atípica em Tiago, comparada aos poucos casos documentados. Rodrigo pensou por um momento, absorvendo a informação. O que preciso fazer agora? Volte amanhã em jejum para coletarmos mais amostras. Enquanto isso, Tiago ficará internado para estabilização. Os episódios estão ficando mais frequentes e intensos. Rodrigo assentiu determinado. Estarei aqui 1h da manhã. Mamãe mal mudou no quarto de hospital. Renata terminava de contar uma história para Tiago, quando ouviu uma leve batida na porta. Seu corpo enrijeceu, temendo que fosse Ivone. Sou eu, Rodrigo. Veio a voz do outro lado, relaxando ligeiramente. Ela abriu a porta. Rodrigo parecia exausto. A gravata frouxa e o paletó jogado sobre o braço. Como ele está? Perguntou, olhando para o menino que agora dormia tranquilamente. Melhor. A medicação está fazendo efeito. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Havia tantas perguntas, tantas acusações, tantas explicações necessárias. Mas nenhum dos dois sabia por onde começar. Falei com o médico, disse Rodrigo finalmente. Há boas chances de eu ser compatível para o transplante. Os olhos de Renata se encheram de lágrimas que ela tentou rapidamente disfarçar. Obrigada, murmurou, a palavra carregada de significados contraditórios. Não me agradeça, respondeu ele, sua voz subitamente áspera. É meu filho também, Renata. Por que você nunca me procurou? Por que nunca me contou? Você sabe por quê, sua mãe? O que minha mãe tem a ver com isso? Interrompeu ele, tentando manter a voz baixa para não acordar Tiago. Renata o encarou, incrédula. Foi ela quem me disse que você não queria saber de mim nem do bebê. Ela me mostrou mensagens suas, Rodrigo. Disse que você havia seguido em frente, que não queria a responsabilidade. Isso é absurdo, exclamou Rodrigo,
baixando a voz ao perceber que Tiago se remexeu na cama. Ela me disse que você havia desaparecido depois de aceitar dinheiro para se afastar. Que você havia decidido que eu não era bom o suficiente para você. Os dois se encararam, a compreensão lentamente se formando em seus olhares. Haviam sido enganados, manipulados por Ivone durante todos esses anos. Vocês precisam conversar em outro lugar, disse uma nova voz. Viraram-se para encontrar Marina parada na porta, uma expressão determinada no rosto. Vou ficar com o menino. Vocês têm muito a discutir, e ele precisa descansar. Quem é você? Perguntou Renata desconfiada. Marina Silveira, irmã de Rodrigo. Ela se apresentou estendendo a mão. E aparentemente tia deste garotinho, não se preocupe. Sou médica. Estou no último ano de residência neste hospital. Não sabia que você estava de plantão hoje, comentou Rodrigo surpreso. Não estou. Vim trazer alguns documentos para o Dr. Rios e acabei descobrindo que sou tia, respondeu com um sorriso triste. Acho que temos muito a conversar em família, mas agora vocês dois precisam resolver suas pendências longe dos ouvidos de Tiago. Renata hesitou, não querendo deixar o filho com uma estranha. Prometo que ligarei ao menor sinal de mudança, garantiu Marina, percebendo sua preocupação. E o Dr. Rios está de plantão. Tiago estará em boas mãos. Após mais alguns momentos de hesitação, Renata pegou sua bolsa. Não vou demorar, disse para Marina, antes de sair com Rodrigo. A cafeteria do hospital estava quase vazia àquela hora da noite. Rodrigo comprou 2 cafés e se sentou em frente a Renata em uma mesa afastada. Precisamos entender o que aconteceu, disse ele, passando a mão pelo rosto cansado. Minha mãe claramente mentiu para nós dois. Mas por quê? Renata tomou um gole do café, tentando organizar seus pensamentos. Ela nunca aprovou nosso relacionamento. Você era o herdeiro Silveira. Eu era apenas uma estudante de arquitetura bolsista. Isso nunca importou para mim, mas importava para ela. Renata colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Quando descobri que estava grávida, você estava naquela viagem de negócios na Europa. Lembra? Rodrigo franziu a testa, tentando acessar memórias nebulosas. Vagamente. Foi quando meu pai ainda estava vivo. Sua mãe me chamou para uma conversa. Mostrou mensagens suas dizendo que não estava pronto para ser pai, que era melhor terminarmos. Ofereceu dinheiro, que recusei. Então ela ameaçou destruir minha bolsa de estudos se eu insistisse em procurá-lo. Rodrigo empalideceu. Eu nunca mandei mensagem alguma. Quando voltei da viagem, ela me disse que você havia sumido, que talvez tivesse conhecido outra pessoa. Depois, inventou que você havia aceitado dinheiro. Eu tentei te encontrar, mas você havia desaparecido. Mudei de número, tranquei a faculdade, me mudei para o apartamento do meu tio. Comecei uma vida nova. O silêncio voltou a se instalar entre eles, agora carregado com o peso de 9 anos de separação baseada em mentiras. Por que acreditei nela? Murmurou Rodrigo, mais para si mesmo do que para Renata. Éramos jovens, inseguros, e ela é sua mãe, afinal. Renata suspirou. Mas nada disso importa agora. O que importa é Tiago. Rodrigo concordou, seu olhar se fixando na fotografia que colocara sobre a mesa. Ele é incrível. Sabia. A maneira como ele sorri, mesmo doente, como me olhou com curiosidade em vez de medo. Fez uma pausa, engolindo em seco. Ele tem meus olhos e seu temperamento, acrescentou Renata, com um leve sorriso. Teimoso como uma mula quando decide algo. Pela primeira vez desde que se reencontraram, compartilharam um olhar cúmplice. Um breve momento de conexão que remetia ao passado. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvá-lo, Renata. Tudo. E depois, se você permitir, quero fazer parte da vida dele. Antes que ela pudesse responder, o celular de Rodrigo tocou. Era Marina. Venham rápido, disse ela, sua voz tensa. Tiago teve uma nova crise, e mãe está aqui, insistindo em vê-lo. Renata e Rodrigo correram pelos corredores do hospital, o medo dando-lhes uma velocidade quase sobrenatural ao virarem a esquina que levava ao quarto de Tiago. Encontraram uma cena tensa. Marina bloqueava a entrada, enquanto Ivone gesticulava exaltada. Não pode me impedir de ver meu próprio neto, a matriarca Silveira dizia, seu tom imperioso ecoando pelo corredor. O menino está em crise, mamãe.
Apenas a equipe médica pode entrar agora, respondeu Marina com firmeza. Foi quando Ivone notou a chegada de Rodrigo e Renata. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a jovem que havia afastado do filho 9 anos antes. Você? Exclamou, apontando um dedo acusador para Renata. Como ousa aparecer depois de todo esse tempo? Rodrigo se colocou entre as duas mulheres. Chega, mãe. Não é hora nem lugar para isso. A porta do quarto se abriu e o Rio saiu, acompanhado por uma enfermeira. Ele está estabilizado, informou o médico, parecendo exausto. A crise foi mais intensa desta vez, mas conseguimos controlar. Ele está sedado agora. Posso vê-lo? Perguntou Renata, a voz trêmula. O médico assentiu. Apenas os pais, por favor, acrescentou. Olhando significativamente para Ivone e Marina, Renata e Rodrigo entraram no quarto, deixando mãe e filha no corredor. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores. Tiago parecia ainda menor e mais frágil, conectado a mais aparelhos do que antes. Filho, murmurou Renata. Segurando a mãozinha pálida do menino, Rodrigo permaneceu imóvel na porta, como se tivesse medo de se aproximar demais. Seus olhos, no entanto, não deixavam o rosto do filho. Já faz quanto tempo que ele tem esses sintomas? Perguntou baixinho. Renata suspirou, acariciando os cabelos de Tiago. Desde pequeno, mas nos últimos meses piorou muito. Foram tantos médicos, tantos exames. A exaustão era evidente em sua voz. Meu tio Luiz vendeu o carro para pagarmos uma consulta com um especialista. Foi quando suspeitaram da síndrome de Valenzuela. Rodrigo finalmente se aproximou da cama, hesitando antes de tocar o ombro de Renata. Vá para casa descansar um pouco, eu fico com ele. Ela balançou a cabeça negativamente. Não posso deixá-lo. Renata, você está exausta. Não vai ajudar Tiago adoecendo também. A voz dele era gentil, mas determinada. Prometo que não sairei do lado dele. Qualquer mudança. Te ligo imediatamente. Após mais alguns momentos de resistência, Renata concordou. Precisava tomar um banho, trocar de roupa e buscar algumas coisas para Tiago. Além disso, teria que dar explicações a Luiz sobre a súbita aparição de Rodrigo em suas vidas. Voltarei em algumas horas, disse ela, beijando a testa do filho. Nossa, Ana, a chuva castigava São Paulo quando Renata desceu do táxi, em frente ao pequeno prédio onde morava com Tiago e Luiz. Estava encharcada antes mesmo de chegar à porta. Renata, a voz de seu tio veio da cozinha assim que ela entrou. O que aconteceu? Por que demorou tanto para voltar? Luiz apareceu na porta, o rosto marcado por uma preocupação que se aprofundou ao ver o estado dela. Vou te contar tudo, tio. Mas primeiro preciso de um banho quente e um café forte. 20 minutos depois, vestida com roupas secas e com uma caneca fumegante entre as mãos, Renata contou a Luiz sobre o reencontro com Rodrigo, a internação de Tiago e o possível transplante. O homem de meia-idade a ouviu em silêncio, sua expressão oscilando entre surpresa e algo que Renata não conseguia identificar. Quando ela terminou, ele se levantou e foi até a janela, observando a chuva cair. Talvez seja a hora de você saber toda a verdade, disse por fim, sua voz carregada de um peso que Renata nunca havia notado antes. Que verdade, tio? Luiz foi até seu quarto e voltou com uma caixa de madeira gasta. Sentou-se novamente à mesa e a abriu, revelando algumas fotografias antigas e uma meia medalha de ouro. Antes de ser mecânico, eu fui motorista da família Silveira. A declaração caiu como uma bomba. Renata quase derrubou a caneca de café. O quê? Você nunca me disse isso. Há muitas coisas que nunca te contei, querida. Ele suspirou pesadamente. Há 25 anos, em uma noite chuvosa como esta, eu dirigia o carro onde estavam os pais de Rodrigo, Ricardo e Helena Silveira. Luiz passou a mão pelo rosto cansado antes de continuar. Chovia muito, as estradas estavam escorregadias, um caminhão perdeu o controle na pista contrária e... Ele fechou os olhos, como se ainda pudesse ver a cena. Apenas eu sobrevivi ao acidente. Meu Deus, tio. Renata cobriu a boca com as mãos. Ivone, que nunca aceitou o casamento do filho com Helena, uma mulher de origem humilde, usou o conhecimento sobre o acidente para me manipular. Havia detalhes que não foram incluídos no relatório oficial. Que detalhes?
Ricardo havia bebido naquela noite. Discutiu com Ivone sobre negócios da família antes de sairmos. Estava alterado, distraído. Ele segurou o volante quando deveria ter me deixado dirigir. Ivone sabia disso, mas escondeu da polícia e da imprensa. Renata tentava processar aquela revelação bombástica. E o que isso tem a ver comigo e com Tiago? Luiz pegou uma das fotografias, mostrando duas jovens famílias reunidas em frente a uma casa de fazenda. Seus pais e os pais de Rodrigo eram primos distantes e sócios no início dos negócios Silveira. Esta medalha partida ao meio. Ele pegou a meia medalha dourada, virando-a entre os dedos. Pertencia às duas famílias. Era um símbolo da sociedade e do parentesco. Renata pegou a medalha com mãos trêmulas. Tantas vezes havia visto aquele objeto entre os pertences do tio, sem entender seu significado. Por que nunca me contou isso antes? Depois do acidente que matou seus pais, Ivone garantiu que eu ficasse em silêncio sobre a conexão entre as famílias. Ofereceu-me dinheiro que recusei, e então me ameaçou. Anos depois, quando percebeu que você e Rodrigo estavam se apaixonando na faculdade, ela usou seu conhecimento sobre mim para me forçar a ajudar a separar vocês. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado do homem. Me perdoe, Renata. Eu deveria ter sido mais forte. Deveria ter te contado tudo. Renata estava atordoada demais para sentir raiva. Tantas peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A outra metade da medalha. Onde está? Luiz sorriu tristemente. Dei a Tiago no aniversário de 7 anos dele, sem entender completamente seu significado. Ele a guarda como um tesouro, achando que é apenas um presente do tio. Renata se lembrou subitamente de algo. Tiago estava usando essa medalha hoje no hospital. Vi Ivone empalidecer quando anotou. Luiz não pareceu surpreso. Ela acreditava ter destruído todas as evidências da conexão entre as famílias, incluindo ambas as partes da medalha. Vê-la no pescoço de Tiago deve ter sido como ver um fantasma. A chuva continuava a castigar as janelas, criando uma cortina de água que distorcia as luzes da cidade. Há mais uma coisa que você precisa saber, continuou Luiz. A síndrome de Valenzuela não é tão aleatória quanto parece. Já afetou outros membros da família Silveira no passado. Como assim? A avó de Rodrigo, mãe de Ricardo, morreu jovem dessa mesma doença. E um primo afastado também. É uma condição genética que parece afetar especificamente a linhagem deles. E agora, com o casamento entre as famílias Moreira e Silveira, a condição reapareceu em Tiago. Renata sentia a cabeça girar com tantas revelações. Por que Ivone esconderia isso? Porque admitir a conexão genética entre as famílias seria admitir que os Moreira têm direito à parte da fortuna Silveira. Conforme o testamento original de Ricardo e Helena, testamento? Sim, um documento que Ivone falsificou após a morte deles. O original mencionava explicitamente que parte da fortuna deveria ir para a família Moreira, nossos parentes e verdadeiros sócios. Renata levantou-se, andando pela pequena sala enquanto tentava assimilar todas aquelas informações. Anos de mentiras, manipulações, segredos. Preciso voltar para o hospital, disse finalmente. Vou com você, respondeu Luiz, determinado. Está na hora de Ivone Silveira encarar a verdade que tentou enterrar por tantos anos. Antes de saírem, Luiz entregou a Renata a meia medalha. Leve isto. Quando as duas metades se unirem, a verdade virá à tona completamente. Renata guardou a medalha no bolso e, juntos, tio e sobrinha saíram para a noite chuvosa, prontos para enfrentar fantasmas que haviam sido silenciados por tempo demais. O quarto de hospital estava silencioso quando Rodrigo finalmente se permitiu sentar na poltrona ao lado da cama de Tiago. O menino dormia profundamente, sedado após a crise. Seus dedos pequenos agarravam algo dourado e brilhante. A meia medalha que Luiz havia mencionado, com cuidado, Rodrigo tocou o objeto, virando-o para ver a inscrição parcial. Sangue e honra, o que foi CEP. O restante estava na outra metade. O que foi separado voltará a se unir, murmurou para si mesmo. Como se as palavras tivessem surgido do nada em sua mente, a porta se abriu lentamente e Marina entrou, trazendo 2 cafés. Como ele está? Perguntou, entregando um copo a Rodrigo. Estável, o DR. Rios disse que a sedação vai mantê-lo dormindo até amanhã. Marina puxou outra cadeira
e sentou-se ao lado do irmão. Consegui convencer mamãe a ir para casa. Disse que voltaríamos juntos mais tarde. Obrigado, respondeu Rodrigo, sem tirar os olhos do filho. Um silêncio confortável se estabeleceu entre os irmãos. Desde pequenos, Marina sempre fora sua confidente. A única pessoa da família com quem podia ser verdadeiramente honesto. Como está se sentindo? Perguntou ela finalmente. Em um dia você descobre que tem um filho de 8 anos, que ele está gravemente doente e que nossa mãe mentiu para você por quase uma década. Rodrigo passou a mão pelo rosto cansado, como se estivesse vivendo um pesadelo e um milagre ao mesmo tempo. Marina observou o sobrinho adormecido, notando a semelhança impressionante com Rodrigo. Ele é lindo. Olha esse queixo teimoso, igualzinho ao seu. Um leve sorriso surgiu no rosto de Rodrigo. Ele tem os olhos da mãe, embora a cor seja a minha, e o jeito de franzir a testa quando está curioso. Fez uma pausa, engolindo em seco. Como pude perder 8 anos da vida dele, Marina? Não foi sua culpa, ela respondeu, apertando sua mão. Mamãe vai ter que explicar muita coisa. A menção de Ivone fez Rodrigo se lembrar de algo que o estava incomodando. Por que você não pareceu surpresa com a existência de Renata? Quando nos encontrou no corredor, parecia mais resignada do que chocada. Marina desviou o olhar, subitamente interessada em seu café. Marina, insistiu Rodrigo. O que você sabe? Eu encontrei algo no escritório da mamãe semanas atrás, confessou ela. Uma pasta com o nome R. Moreira e uma reportagem recente sobre transplantes de medula óssea para tratamento da síndrome de Valenzuela. Rodrigo se endireitou na cadeira completamente alerta. E você não me disse nada. Eu não sabia o que significava, Rodrigo. Pensei que fosse algum paciente ou um estudo de caso. Mamãe disse que estava fazendo pesquisas para uma instituição de caridade. Marina parecia genuinamente arrependida. Só quando te vi no hospital hoje com Renata e ouvi a história toda é que as peças se encaixaram, antes que Rodrigo pudesse responder. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era do Dr. Rios, pedindo para encontrá-lo em seu consultório assim que possível. Fique com ele, pediu a Marina, que assentiu imediatamente. Vá, qualquer mudança, te aviso. O consultório do Dr. Henrique Rios era pequeno, mas organizado. As paredes exibiam diplomas impressionantes e algumas fotos de família. O médico parecia mais jovem fora do ambiente estressante da emergência. Talvez em seus 30 e poucos anos. Obrigado por vir, Sr. Silveira. Por favor, sente-se. Rodrigo obedeceu, tenso. Aconteceu algo com Tiago. Não. Ele está estável. O médico pegou uma pasta com exames. Os resultados da sua compatibilidade chegaram mais rápido do que o esperado. Nosso laboratório trabalhou com prioridade devido à gravidade do caso. E então, a compatibilidade é praticamente perfeita, o que é extremamente raro, mesmo entre pais e filhos. Uma onda de alívio percorreu Rodrigo. Isso é ótimo, não é? Sim e não. O médico ajustou os óculos, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. A compatibilidade incomum se deve a uma variação genética que tanto você quanto Tiago possuem. Uma variação que nunca vi antes, exceto em literaturas muito específicas sobre a síndrome de Valenzuela. O que isso significa? Significa que você carrega o gene da síndrome, mas ele está inativo em você, em Tiago. Porém, devido à combinação genética específica com a mãe, o gene se manifestou. Rodrigo tentava processar a informação. Então é culpa minha que ele esteja doente. Não é questão de culpa, Sr. Silveira. É genética. O médico abriu um artigo científico em seu laptop. O fascinante é que esta variação específica é extremamente rara, só foi documentada em algumas poucas famílias no mundo todo. E todas elas compartilham um ancestral comum. Como assim? Estamos falando de uma linhagem genética muito específica. A síndrome de Valenzuela foi nomeada após o médico chileno que a identificou em 1937, estudando uma família aristocrática espanhola que havia migrado para a América do Sul no século XIX. O Dr. Rios mostrou um antigo registro genealógico. Os Valenzuela eventualmente se casaram com o Silveira em algum ponto da história. Rodrigo sentiu como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. Lembrava-se vagamente de histórias sobre seus antepassados espanhóis, mas nunca havia prestado muita atenção. Por que isso nunca apareceu antes? Quero dizer, por que eu não tenho a doença? Como disse,
O gene é recessivo em você. Precisaria de uma combinação muito específica para se manifestar. O médico hesitou antes de continuar. Houve outros casos na sua família. Rodrigo franziu a testa, tentando lembrar. Não que eu saiba, embora uma lembrança distante surgiu. Minha avó paterna morreu jovem. Mamãe nunca falava sobre isso, mas ouvi uma vez que foi devido a uma doença do sangue. Isso faz sentido. A síndrome tende a pular gerações. E quanto ao transplante, podemos prosseguir. Sim, e com excelentes chances de sucesso. O DR. Rio sorriu pela primeira vez. Na verdade, sua variação genética específica pode ser a chave para um tratamento mais eficaz. Gostaria de fazer mais alguns testes, se possível. Rodrigo concordou imediatamente. Faça o que for necessário. Quando podemos começar o transplante? Precisamos estabilizar Tiago completamente primeiro. As crises estão ficando mais frequentes e intensas. Diria que em uma semana, se tudo correr bem, uma semana parece uma eternidade, murmurou Rodrigo, pensando no filho conectado a todos aqueles aparelhos. Entendo sua preocupação, mas precisamos fazer isso corretamente. O médico fechou a pasta. Há mais uma coisa que gostaria de perguntar. A mãe de Tiago mencionou que vocês são parentes distantes. Rodrigo balançou a cabeça, confuso. Não que eu saiba por quê. Algumas características genéticas de vocês três juntos. É intrigante, como se houvesse algum parentesco anterior. O médico deu de ombros. Provavelmente não é nada significativo. Antes que Rodrigo pudesse responder, seu celular tocou. Era Renata. Preciso atender, disse, levantando-se. Obrigado, doutor. Continuaremos esta conversa. Quando Renata e Luiz chegaram ao hospital, já passava da meia-noite. A chuva havia diminuído para uma garoa persistente, e as ruas brilhavam sob as luzes da cidade. Encontraram Rodrigo no corredor, saindo do consultório do DR, Rios. Como ele está? Perguntou Renata imediatamente. Estável. Marina está com ele agora. Foi então que Rodrigo notou Luiz parado alguns passos atrás. Seu rosto demonstrou primeiro confusão, depois um vago reconhecimento. Nós nos conhecemos. Luiz deu um passo à frente, estendendo a mão. Luiz Moreira, fui motorista da sua família há muitos anos. Rodrigo apertou a mão do homem mais velho, a confusão ainda evidente em seu rosto. Tio Luiz tem muito a nos contar, disse Renata. Sobre nossas famílias, os três encontraram uma pequena sala de espera vazia onde poderiam conversar em privado. Renata explicou brevemente a Rodrigo o que havia descoberto. A conexão entre as famílias, o acidente, o testamento falsificado. Isso é absurdo, murmurou Rodrigo, passando as mãos pelos cabelos. Por que minha mãe faria tudo isso? Poder e controle, respondeu Luiz simplesmente. Ivone nunca aceitou que Ricardo se casasse com Helena, uma mulher de origem mais humilde. Depois do acidente, viu a oportunidade de assumir controle total do Império Silveira, excluindo qualquer um que pudesse ameaçar sua posição, incluindo a família da esposa do filho, completou Renata. Rodrigo parecia devastado. E agora Tiago está pagando o preço por esses segredos. Luiz olhou para Renata, que assentiu, e tirou do bolso a meia medalha dourada. Tiago tem a outra metade, disse ela. Quando as duas partes se unirem, a inscrição completa diz: sangue e honra. O que foi separado voltará a se unir. Rodrigo pegou a medalha, examinando-a cuidadosamente. Eu me lembro disso. Vagamente meu pai tinha uma medalha parecida que usava em ocasiões especiais. Era esta mesma, confirmou Luiz. Após sua morte, Ivone a partiu ao meio, tentando cortar o último vínculo entre as famílias. Um silêncio pesado se instalou na sala, quebrado apenas pelo som distante de uma sirene de ambulância. Tenho algo a acrescentar a essa história, disse Rodrigo finalmente. Acabo de descobrir que a síndrome de Valenzuela tem relação com minha linhagem familiar. O gene estava adormecido em mim, mas se manifestou em Tiago. Então Tiago está doente por causa, começou Renata, da nossa genética combinada, completou Rodrigo. Mas o DR, Rios, disse algo interessante. Ele acha que pode haver algum parentesco anterior entre nossas famílias. Além do que Luiz nos contou, Luiz pareceu intrigado.
Os Silveira vieram originalmente da Espanha, não é? Sim, no início do século XX, por quê? Os Moreira também. Havia uma história antiga sobre antepassados comuns. Mas sempre pensei que fosse apenas uma lenda familiar. Renata olhava de um para o outro, tentando processar todas as informações. Então, além de primos distantes, podemos ter uma conexão genética ainda mais antiga. Parece que o destino estava determinado a unir nossas famílias. Não importa quantas barreiras Ivone tentasse criar, refletiu Rodrigo. Nesse momento, o telefone de Renata tocou. Era Marina, sua voz urgente. Venham rápido. Tiago acordou e está tendo outra crise. Correram pelos corredores do hospital como se suas próprias vidas dependissem disso. Quando chegaram ao quarto de Tiago, encontraram uma equipe médica em plena ação. O DR, Rios administrava medicamentos enquanto enfermeiras monitoravam os sinais vitais do menino. Marina estava afastada num canto, dando espaço aos profissionais. Seu rosto pálido de preocupação. O que aconteceu? Perguntou Renata, a voz embargada pelo medo. Marina se aproximou, falando baixo. Ele acordou de repente, chamando por você. A febre disparou e os níveis de oxigênio caíram. Ela hesitou antes de continuar. Antes de perder a consciência novamente, ele segurava isso com força. Marina estendeu a mão, mostrando a meia medalha que Tiago sempre carregava. Instintivamente, Renata pegou a outra metade em seu bolso. As duas partes pareciam vibrar, como se ansiassem por se reunir após décadas separadas. Afastem-se. Por favor, pediu uma enfermeira, empurrando mais um carrinho de equipamentos para dentro do quarto. Obrigados a esperar no corredor, Renata, Rodrigo e Luiz se sentaram em silêncio. Marina havia voltado para dentro, usando sua autoridade como médica residente para acompanhar o procedimento. Minutos que pareciam horas se arrastavam. Renata segurava as duas metades da medalha com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Rodrigo olhava fixamente para a porta, como se pudesse abri-la com a força da vontade. Luiz mantinha a cabeça baixa, murmurando o que parecia ser uma oração. Foi quando o elevador no final do corredor se abriu, revelando Ivone Silveira. Mesmo àquela hora da noite, a matriarca estava impecavelmente vestida, como se tivesse saído de uma reunião de negócios e não da cama. Ao avistá-los, seu passo hesitou momentaneamente, antes de recuperar a postura altiva e seguir em frente. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer Luiz. O que este homem está fazendo aqui? Perguntou friamente, ignorando os cumprimentos. Este homem tem nome, Ivone, respondeu Luiz, levantando-se. E tenho tanto direito de estar aqui quanto você. Tiago é meu sobrinho neto. Ivone empalideceu ligeiramente, mas manteve a compostura. Não sei do que está falando. Aí chega de mentiras, mãe, interveio Rodrigo, sua voz carregada de uma raiva controlada que Renata nunca havia presenciado antes. Sabemos de tudo, sobre como separou eu e Renata, sobre o testamento falsificado, sobre a conexão entre nossas famílias. Absurdo, exclamou Ivone, olhando ao redor como se buscasse uma rota de fuga. Esse homem claramente encheu suas cabeças com mentiras para tentar algum tipo de extorsão. Renata se levantou, as duas metades da medalha ainda em suas mãos. E isso também é mentira. Quando Ivone viu as medalhas, seu rosto perdeu completamente a cor. Por um momento, pareceu que iria desabar. Onde? Onde conseguiram isso? Murmurou, sua voz subitamente frágil. Você não destruiu todas as evidências, Ivone, respondeu Luiz. Algumas verdades são fortes demais para serem enterradas para sempre. A porta do quarto se abriu e o DR Rios saiu, parecendo exausto, mas aliviado. Conseguimos estabilizá-lo novamente, informou. Mas estas crises estão se tornando cada vez mais frequentes e intensas. Precisamos acelerar o transplante. Quando podemos fazer isso? Perguntou Rodrigo imediatamente. Idealmente gostaríamos de esperar que ele se recuperasse mais desta crise, mas não temos esse luxo. Vamos preparar tudo para depois de amanhã. Renata sentiu um misto de alívio e terror. O transplante era a única esperança de Tiago, mas também um procedimento arriscado, especialmente com um menino tão debilitado. Posso vê-lo? Perguntou, sua voz quase um sussurro. O médico assentiu. Ele está sedado, mas estável. Apenas 2 visitantes por vez. Por favor. Renata olhou para Rodrigo.
que fez um gesto para que ela entrasse primeiro. Vá com Luiz. Vocês são a família que ele conhece desde sempre. Entrarei depois, Ivone, que observava a cena em silêncio. Tentou seguir Renata, mas Rodrigo a deteve com firmeza. Você e eu precisamos conversar. Agora. Na pequena capela do hospital, o único lugar vazio e privado àquela hora, Rodrigo finalmente confrontou sua mãe. A luz tênue das velas lançava sombras dançantes em seus rostos tensos. Por quê? Foi tudo o que ele conseguiu perguntar inicialmente, sua voz embargada pela emoção. Por que separar eu e Renata? Por que mentir durante todos esses anos? Ivone se sentou no último banco, subitamente parecendo muito mais velha do que suas 60 e poucos anos. Você não entende, Rodrigo. Fiz o que era necessário para proteger nossa família, nossa posição. Que posição, mãe? A de mentirosos, manipuladores. Ele começou a andar de um lado para outro, incapaz de conter a energia da raiva. Você me privou de conhecer meu próprio filho. Um menino que agora luta pela vida por causa de uma doença genética da nossa família. Ivone levantou a cabeça, surpresa. Do que está falando? A síndrome de Valenzuela. O UDR, Rios confirmou que é uma condição hereditária da linhagem Silveira. A mesma doença que matou sua sogra, não é? Por um momento, Ivone pareceu genuinamente abalada. Como você, sabemos tudo, mãe. Sobre o testamento falsificado, sobre como os Moreira eram parentes e sócios do Silveira. Rodrigo parou em frente a ela, os olhos queimando de indignação. E sobre o acidente, como você manipulou Luiz todos esses anos? A matriarca do Silveira abaixou o olhar, suas mãos tremendo levemente. Você não entende, repetiu, mais para si mesma do que para o filho. Quando seu pai se casou com Helena, uma moça de família humilde, todos os nossos conhecidos riram. Diziam que os Silveira estavam se misturando com sangue inferior. Sua voz endureceu. Então descobri que os Moreira, a família dela, não eram apenas primos distantes, mas tinham direito a uma parte significativa da fortuna. E isso te deu o direito de falsificar documentos, de separar famílias. Fiz o que tinha que fazer para manter o Silveira no topo, exclamou ela, levantando-se subitamente. Depois do acidente, tive que tomar decisões difíceis. Ricardo e Helena estavam mortos. Alguém precisava assumir o controle, à custa de vidas inocentes, à custa da felicidade do seu próprio filho. Ivone desviou o olhar, incapaz de enfrentar a acusação nos olhos de Rodrigo. Quando você começou a namorar aquela menina na faculdade, não percebi imediatamente quem ela era. Foi só quando vi o sobrenome Moreira que as peças se encaixaram. Ela balançou a cabeça. Era como se o destino estivesse zombando de mim, de todas as garotas em São Paulo. Você teve que se apaixonar justamente por uma Moreira. Então você nos separou. Mentiu para nós dois. Sim, a confissão veio quase como um suspiro. Disse a ela que você não queria o bebê. E a você, que ela havia aceitado dinheiro para desaparecer. Rodrigo fechou os olhos, tentando conter a onda de raiva que ameaçava consumi-lo. E quanto à doença, você sabia que havia risco de Tiago desenvolvê-la. Ivone hesitou, e Rodrigo pôde ver a verdade em seus olhos antes mesmo que ela respondesse. Suspeitei. A síndrome de Valenzuela é rara, mas aparece ocasionalmente na nossa linhagem. Por isso comecei a pesquisar tratamentos quando soube por acaso sobre a criança. Por acaso. Rodrigo riu sem humor. Você estava monitorando Renata todos esses anos. Não estava. Ivone não respondeu, mas seu silêncio foi mais eloquente que qualquer confissão. Meu próprio filho, murmurou Rodrigo. A decepção evidente em cada palavra. Você me privou de conhecer meu próprio filho. Nesse momento, um grito ecoou pelo corredor. Rodrigo reconheceu imediatamente a voz de Marina. Sem outra palavra para sua mãe, correu em direção ao som. Quando chegou ao quarto de Tiago, encontrou uma cena caótica. Marina estava apoiando Renata, que parecia ter desmaiado. Luiz tentava acordá-la, dando tapinhas leves em seu rosto, do outro lado da cama. O Dr. Rios e 2 enfermeiras trabalhavam freneticamente nos monitores. O que aconteceu? Perguntou Rodrigo, correndo para o lado de Renata. Ela estava mostrando a medalha para Tiago quando ele teve outra convulsão, explicou Marina, a voz trêmula. Foi demais para ela.
Renata começou a recobrar a consciência, murmurando o nome do filho. Tiago, a medalha. Ele está sendo atendido, Renata, garantiu Rodrigo segurando sua mão. Respire fundo. Foi então que notou algo estranho na cama. As duas metades da medalha estavam unidas, como se tivessem se fundido sozinhas, e brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural sob as luzes do quarto. Olhe! Exclamou Marina, também notando o fenômeno. Antes que alguém pudesse reagir, Ivone entrou no quarto. Ao ver a medalha completa sobre a cama de Tiago, soltou um grito de horror e cambaleou para trás, levando a mão ao peito. Não, não é possível, murmurou, o rosto contorcido de dor. E então, diante dos olhos atônitos de todos, Ivone Silveira desabou no chão, acometida por um derrame fulminante. O hospital se transformou em um caos nos minutos seguintes, enquanto uma equipe cuidava de Tiago. Outra socorria Ivone. Renata, Rodrigo, Luiz e Marina foram empurrados para fora do quarto, obrigados a aguardar no corredor em um silêncio carregado de tensão e incerteza. Após o que pareceu uma eternidade. O DR. Rios saiu do quarto de Tiago. Ele está estável novamente, informou, enxugando o suor da testa. Mas não podemos mais adiar o transplante. Vamos começar os preparativos imediatamente. E quanto à minha mãe? Perguntou Marina, a preocupação evidente em seu rosto, apesar de tudo que havia descoberto sobre as manipulações de Ivone. Como que em resposta, outro médico se aproximou do grupo. Vocês são da família da senhora Silveira. Diante do assentimento de Rodrigo e Marina, continuou. Ela sofreu um AVC hemorrágico grave. Conseguimos estabilizá-la, mas precisará ficar na UTI sob observação. Os próximos 48 horas serão cruciais. Marina cobriu o rosto com as mãos. Dividida entre a raiva pelas mentiras da mãe e o medo de perdê-la, Rodrigo colocou um braço ao redor dos ombros da irmã, seu próprio rosto uma máscara de emoções conflitantes. Posso ver meu filho? Perguntou Renata, finalmente recuperada do desmaio. O DR Rios assentiu. Brevemente, estamos preparando-o para iniciar o protocolo pré-transplante. Enquanto Renata entrava no quarto, Rodrigo se virou para o médico. O que preciso fazer? Volte amanhã às 7h em jejum, faremos a coleta de medula pela manhã. O procedimento leva algumas horas e causa desconforto, mas não é particularmente perigoso para o doador. E para Tiago? Perguntou Luiz, que havia permanecido em silêncio até então. A expressão do D. Rios se tornou mais grave. O transplante em si é arriscado, especialmente no estado atual dele. Vamos administrar quimioterapia em alta dose para destruir a medula óssea doente antes de introduzir as células saudáveis do pai. O período entre a destruição da medula antiga e o funcionamento da nova é o mais crítico. Quanto tempo? A voz de Rodrigo saiu rouca. De 2 a 3 semanas. Se tudo correr bem, durante esse período, ele ficará extremamente vulnerável a infecções. Rodrigo assentiu, absorvendo a informação com a expressão determinada de quem enfrenta uma batalha que não pode perder. Estarei aqui às 7. A noite se arrastou lentamente. Marina decidiu ficar no hospital, revezando-se entre verificar Tiago e sua mãe na UTI. Luiz insistiu para que Renata fosse para casa descansar, mas ela se recusou a deixar o filho. Acabou adormecendo numa poltrona improvisada ao lado da cama do menino. Rodrigo, depois de garantir que Marina cuidaria de tudo no hospital, voltou brevemente ao seu apartamento. Precisava de um banho, roupas limpas e, mais importante, precisava pensar. Sob o jato d'água quente, deixou que as lágrimas finalmente viessem. Lágrimas pelos anos perdidos, pelo filho que não viu crescer, pela manipulação de sua mãe, pelo sofrimento de Renata e, sobretudo, pelo pequeno Tiago, lutando pela vida sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Após o banho, em vez de dormir, Rodrigo foi até seu escritório e abriu o laptop. Passou horas pesquisando sobre a síndrome de Valenzuela, sobre transplantes de medula óssea, sobre tudo o que pudesse ajudá-lo a entender o que estava por vir. Quando finalmente o sono o venceu, já passava das 4 da manhã. Às 6h30, Rodrigo já estava de volta ao hospital, surpreendendo-se ao encontrar Marina esperando por ele na entrada. Não dormiu? Perguntou, notando as olheiras profundas da irmã. Um pouco, no sofá da sala dos médicos, respondeu ela, entregando-lhe um café.
Como você está se sentindo? Nervoso, mas pronto. Enquanto caminhavam pelos corredores ainda silenciosos do hospital, Marina o atualizou sobre o estado de Tiago e Ivone. Mamãe está estável, mas ainda inconsciente. Sua voz traía pouca emoção. Quanto a Tiago, ele teve uma noite tranquila. A quimioterapia começa em algumas horas. Ao chegarem ao centro de coleta, encontraram Renata sentada na sala de espera. Ela parecia ter envelhecido anos em apenas uma noite. Mas seu olhar se iluminou ligeiramente ao ver Rodrigo. Você veio, disse simplesmente. Claro que vim, respondeu ele, sentando-se ao seu lado. Como ele está? Dormindo, o Dr. Rios disse que vão mantê-lo sedado durante a quimioterapia inicial. Ela hesitou antes de continuar. Obrigada por fazer isso. Rodrigo pegou sua mão, surpreendendo a ambos com o gesto. Não me agradeça. É meu filho também. Um enfermeiro apareceu na porta, chamando o nome de Rodrigo. Chegara a hora. Vou com você, disse Marina, entrando no modo profissional. Conheço o procedimento e quero garantir que tudo ocorra perfeitamente. Rodrigo assentiu, grato pela presença da irmã. Antes de seguir o enfermeiro, virou-se para Renata. Estarei com ele depois. Por quanto tempo for necessário. Não era apenas uma promessa para o procedimento de hoje, mas para toda a vida, e ambos sabiam disso. A coleta de medula óssea foi dolorosa. Como previsto, deitado de bruços, Rodrigo sentiu as repetidas punções na parte posterior dos ossos da pelve, enquanto o médico extraía o precioso líquido que salvaria a vida de seu filho. Marina permaneceu ao seu lado durante todo o procedimento, oferecendo palavras de encorajamento e verificando constantemente se a coleta estava sendo feita corretamente. Não é como nos filmes, né? Disse Rodrigo em determinado momento, tentando aliviar a tensão com humor. Pensei que seria apenas uma agulha no braço. Marina sorriu, apertando sua mão. Quase terminando. Você está sendo muito corajoso. Quando o procedimento finalmente acabou, Rodrigo se sentia fraco e dolorido, mas estranhamente revigorado. Pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo concreto e significativo, algo que realmente importava. Quanto tempo até a medula ser transplantada para Tiago? Perguntou enquanto era ajudado a se sentar. Algumas horas, respondeu o médico. Precisamos processar o material colhido e aguardar que a quimioterapia de Tiago alcance o ponto ideal. Posso vê-lo antes? Melhor não. Ele já está em isolamento protetor. Qualquer exposição a germes pode ser perigosa agora. Rodrigo assentiu, resignado. Teria que acompanhar de longe, pelo menos por enquanto. No quarto de isolamento, Tiago dormia profundamente enquanto o potente coquetel de quimioterápicos corria por suas veias, destruindo sua medula óssea doente. Através do vidro, Renata observava o filho, sentindo-se completamente impotente. Ele vai conseguir, disse Luiz, colocando um braço ao redor dos ombros da sobrinha. Tiago é forte, como você. Renata enxugou uma lágrima teimosa. Tenho tanto medo, tio. E se não der certo? Vai dar certo, respondeu ele com convicção. Veja a medalha. A medalha reunificada repousava sobre uma mesinha próxima à cama de Tiago, contra todas as probabilidades. As duas metades haviam se fundido perfeitamente, como se nunca tivessem sido separadas. A inscrição completa agora brilhava sob a luz. Sangue e honra. O que foi separado voltará a se unir. É como se fosse uma profecia, murmurou Renata. Ou uma promessa, completou Luiz, o Dr. Rio se aproximou, acompanhado por uma enfermeira carregando uma bolsa térmica especial. Está na hora, anunciou. A medula do pai está pronta. Renata e Luiz observaram em silêncio, enquanto a equipe médica entrava no quarto de isolamento, com movimentos precisos e cuidadosos. O Dr. Rios conectou a bolsa contendo a medula óssea de Rodrigo ao cateter implantado no peito de Tiago. Parece uma transfusão comum, comentou Luiz, surpreso com a simplicidade do procedimento. E o verdadeiro trabalho acontece depois, explicou Marina, que havia se juntado a eles. As células tronco da medula precisam encontrar seu caminho até os ossos de Tiago e começar a produzir células sanguíneas saudáveis. Enquanto observavam o líquido avermelhado fluir para o corpo de Tiago, Rodrigo finalmente chegou. Caminhando com dificuldade, sem dizer uma palavra, posicionou-se ao lado de Renata.
os olhos fixos no filho. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A medalha na mesinha começou a brilhar intensamente, refletindo a luz em padrões dourados por todo o quarto. Ao mesmo tempo, os monitores mostraram uma aceleração nos batimentos cardíacos de Tiago. Embora ele continuasse sedado, Uderrius olhou surpreso para os aparelhos, depois para a medalha cintilante. — O que está acontecendo? Perguntou, aproximando-se para verificar os sinais vitais. — É a conexão, murmurou Luiz, sua voz cheia de admiração. O sangue Silveira e Moreira se unindo novamente. Como estava destinado a acontecer, enquanto todos observavam fascinados, os sinais vitais de Tiago se estabilizaram em um padrão forte e saudável, como se seu corpo estivesse respondendo instantaneamente ao tratamento, o DR. Rios balançou a cabeça, intrigado. Em 40 anos de medicina, nunca vi nada assim. É quase como se o corpo dele reconhecesse exatamente o que precisa, completou Marina, o olhar científico momentaneamente ofuscado pelo espanto. Renata e Rodrigo se entreolharam, suas mãos se encontrando instintivamente enquanto testemunhavam o que parecia ser um milagre médico e familiar acontecendo diante de seus olhos. Nosso filho vai viver, sussurrou Renata, as lágrimas agora fluindo livremente. Sim, concordou Rodrigo, apertando sua mão. E nós estaremos aqui quando ele acordar. As semanas que se seguiram ao transplante foram as mais longas da vida de Renata e Rodrigo. Tiago permanecia em isolamento, protegido de qualquer possível infecção, enquanto seu corpo lutava para aceitar a nova medula óssea. Os pais se revezavam em turnos, sempre observando através do vidro, ansiosos por qualquer sinal de melhora. O DR, Rios, aparecia várias vezes ao dia, verificando exames e ajustando medicações. Sua expressão, inicialmente cautelosa, foi gradualmente dando lugar a um otimismo contido. Os resultados são promissores, explicou durante uma das visitas. A contagem de células está aumentando mais rápido do que o esperado. Nunca vi uma resposta tão positiva em casos de Valenzuela. É por causa da variação genética que mencionou. Perguntou Rodrigo, que havia mergulhado em pesquisas sobre a doença nas últimas semanas. Possivelmente, o médico ajustou os óculos pensativo. Há algo único na compatibilidade entre vocês dois, como se fosse destinado a acontecer, completou Renata, segurando a medalha reunificada, que não deixava mais seu pescoço. O Deuer. Rio sorriu, balançando a cabeça. Cientificamente, eu diria que é uma rara combinação genética favorável, mas não vou negar que há algo quase místico neste caso. No 10º dia após o transplante, quando Renata estava sozinha na sala de espera durante a madrugada, Marina apareceu com 2 cafés e olheiras profundas. — Como você está? Perguntou, entregando uma das canecas a Renata. — Sobrevivendo. Renata aceitou o café gratamente. — E sua mãe? A pergunta surpreendeu a ambas, após tudo que Ivone havia feito. Renata ainda se preocupava com o estado da ex-sogra. Estável, acordou brevemente ontem, mas ainda não consegue falar. Marina hesitou antes de continuar. Ela perguntou por Tiago. Escreveu o nome dele num papel. Renata absorveu a informação em silêncio, os sentimentos conflitantes refletidos em seu rosto cansado. Rodrigo a visitou. Sim, uma vez. Foi difícil. Marina suspirou, afundando-se na cadeira ao lado de Renata. Ele está com tanta raiva, tanta mágoa. Não o culpo, claro. As 2 mulheres ficaram em silêncio por alguns momentos, unidas pelo cansaço e pela preocupação compartilhada, embora por razões diferentes. Sabe o que é estranho? Disse Renata finalmente. Apesar de tudo que sua mãe fez, não consigo odiá-la completamente. Talvez porque sem ela, eu não teria Tiago. Marina sorriu tristemente. Mamãe sempre achou que estava protegendo a família. O problema é que sua definição de família era muito estreita. E agora ela terá que aceitar que família é muito mais do que sangue puro e tradição. Marina pegou a mão de Renata. Você, Tiago e Luiz são parte da nossa família agora, quer ela aceite ou não. No 15º dia após o transplante, o momento tão esperado finalmente chegou. Os médicos determinaram que Tiago estava forte o suficiente para ser acordado da sedação prolongada. Renata e Rodrigo aguardavam ansiosamente ao lado da cama.
devidamente paramentados com aventais, máscaras e luvas para proteger Tiago de possíveis infecções. O DR, Rios ajustou a medicação intravenosa e explicou o que esperar. Ele vai acordar lentamente. Pode ficar confuso no início, talvez até um pouco agitado. É normal após sedação prolongada. Os minutos se arrastaram como horas enquanto observavam os movimentos sutis nas pálpebras do menino. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Tiago abriu os olhos. Aqueles mesmos olhos castanhos profundos que havia herdado do pai. "Mãe", murmurou, a voz rouca pela falta de uso. Renata não conseguiu conter as lágrimas. "Estou aqui, meu amor. Estou aqui." Tiago piscou algumas vezes, tentando focar a visão, quando notou Rodrigo ao lado de sua mãe. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios pálidos. "Você também. Você ficou." Rodrigo engoliu em seco, lutando contra a emoção que ameaçava dominá-lo. "Claro que fiquei. E vou continuar aqui." O menino assentiu levemente, como se aquilo fizesse todo sentido para ele, antes de voltar a adormecer pacificamente. O DR. Rios verificou os sinais vitais, claramente satisfeito. "Perfeito. Ele vai alternar entre sono e vigília por alguns dias ainda. Mas esse primeiro contato foi excelente. Melhor do que esperávamos quando saíram do quarto de isolamento. Encontraram Luiz e Marina esperando ansiosamente por notícias. Ele acordou", anunciou Renata, permitindo-se o primeiro sorriso genuíno em semanas. Reconheceu a todos nós. Os 4 comemoraram discretamente, conscientes do ambiente hospitalar, mas com corações leves pela primeira vez em muito tempo, foi quando uma enfermeira se aproximou rapidamente. "Doetr Silveira", chamou, dirigindo-se a Marina. "Sua mãe está perguntando por você e seu irmão." Ela está agitada. Marina e Rodrigo trocaram olhares preocupados. "Vá você primeiro", disse Rodrigo. "Não estou pronto para outro confronto." "Ela quer ver os dois", insistiu a enfermeira. "Disse que tem algo importante para contar. Algo sobre o testamento." A palavra captou imediatamente a atenção de todos. Após uma breve discussão, decidiram que Rodrigo, Marina e Luiz iriam juntos ao quarto de Ivone. Renata ficaria com Tiago, monitorando seu despertar. Ivone Silveira parecia uma sombra da mulher imponente que sempre fora, deitada na cama hospitalar, com um lado do rosto parcialmente paralisado pelo derrame. Ela ainda mantinha um resquício daquela dignidade aristocrática que a caracterizava. Quando os 3 entraram, seus olhos se fixaram imediatamente em Luiz. Uma mistura de reconhecimento e resignação em seu olhar. "Você", sussurrou com dificuldade. "Tinha que ser você." "Olá, Ivone", respondeu Luiz calmamente. "Faz muito tempo." Rodrigo observou a interação com curiosidade. Havia claramente mais história entre sua mãe e o tio de Renata do que sabia. "Mãe, você queria nos dizer algo?", interveio Marina gentilmente. Ivone fez um esforço visível para falar, cada palavra custando-lhe energia preciosa. "O cofre", começou, a voz fraca. "No escritório em casa. Combinação. Data de nascimento do seu pai?" Marina anotou a informação, enquanto Rodrigo se mantinha a uma distância cautelosa da cama. "O testamento original está lá. E cartas. De Helena. Cartas da minha mãe." Rodrigo deu um passo à frente, subitamente interessado. Ivone assentiu fracamente. Ela sabia, sobre a doença, previu, que as famílias se uniriam novamente. A revelação pairou no ar como fumaça densa. Ivone continuou. Cada palavra um esforço visível. A mais. A síndrome. Só se manifesta quando os genes Silveira e Moreira se combinam de certa forma. Helena pesquisou isso, antes de morrer. "Então você sabia", acusou Rodrigo, a voz tensa. "Sabia que Tiago poderia desenvolver a doença?" Ivone fechou os olhos brevemente. "Como se reunisse forças", suspeitei. "Quando descobri sobre o menino, por isso comecei a pesquisar tratamentos, a guardar reportagens. E ainda assim não disse nada." A indignação de Rodrigo era palpável. "Deixou meu filho sofrer quando poderia ter ajudado?" "Rodrigo." Marina tentou acalmá-lo. Mas ele se afastou. "Não, ele está certo", murmurou Ivone, uma lágrima solitária escorrendo por sua face, parcialmente paralisada. "Meu orgulho custou caro demais.
O silêncio que se seguiu foi quebrado por um suave toque no ombro de Rodrigo. Era Luiz, seu rosto marcado por décadas de segredos finalmente revelados. Vamos ao cofre, disse simplesmente. Está na hora de conhecer toda a verdade, antes de saírem. Ivone fez um último esforço. Digam, a Renata, que sinto muito, e ao menino, meu neto. Rodrigo balançou a cabeça, incapaz de oferecer o perdão que sua mãe buscava. Uma desculpa não apaga 9 anos perdidos. Mãe, mas talvez seja um começo. No escritório da mansão Silveira, Marina girou o disco do cofre embutido na parede, usando a data de nascimento do pai. Com um clique metálico, a porta pesada se abriu, revelando documentos cuidadosamente organizados e uma pequena caixa de madeira entalhada. Rodrigo pegou a caixa primeiro, abrindo-a com cuidado. Dentro, encontrou cartas amareladas pelo tempo, todas escritas na caligrafia elegante que reconheceu imediatamente como sendo de sua mãe, Helena. Meu querido Ricardo, leu em voz alta. Se estiver lendo esta carta, significa que minhas suspeitas sobre minha saúde se confirmaram. A doença que levou sua mãe também me encontrou, mais cedo do que esperávamos. Enquanto Rodrigo lia, Marina e Luiz examinavam os outros documentos do cofre. Entre eles, encontraram o testamento original, exatamente como Luiz havia descrito, mencionando explicitamente a família Moreira como parentes e verdadeiros sócios, com direito à parte significativa da fortuna Silveira. Meu Deus, murmurou Marina, chocada com a extensão da falsificação realizada pela mãe. Ela reescreveu tudo, mas foi a última carta de Helena que mais abalou Rodrigo, datada 1 semana antes do acidente fatal. Continha uma previsão que parecia impossível. E quando nosso filho crescer, tenho a forte intuição de que ele encontrará o amor em alguém da família Moreira. O destino tem formas estranhas de corrigir os erros do passado. Se isso acontecer, atenção especial deverá ser dada a qualquer criança nascida dessa união, pois carregará tanto a bênção quanto o fardo de nosso legado genético compartilhado. Rodrigo deixou a carta cair, atordoado de alguma forma. Sua mãe havia previsto não apenas seu relacionamento com Renata, mas também a condição de Tiago, anos antes de qualquer um deles nascer. Precisamos voltar ao hospital, disse finalmente, guardando as cartas. Renata e Tiago precisam saber disso. E o Dr. Rios também. Pode haver informações aqui que ajudem no tratamento. Enquanto saíam da mansão Silveira, Rodrigo carregava consigo não apenas documentos que restaurariam a justiça entre as famílias, mas também a estranha sensação de que tudo o que havia acontecido, de alguma forma, estava predestinado desde o início. 6 meses se passaram desde o transplante, a antiga fazenda dos Moreira. Abandonada por décadas, agora florescia sob o sol de uma tarde de março. Trabalhadores moviam-se pelo terreno, dando os últimos retoques à restauração da casa principal. Flores coloridas enfeitavam o caminho até a centenária árvore de jabuticaba que dominava o centro da propriedade. Renata observava os preparativos da varanda. Ainda mal acreditando na transformação que sua vida havia sofrido em tão pouco tempo, não apenas a fazenda fora restaurada, mas também sua fé nas pessoas, no amor e no futuro. Está tudo como você queria? Perguntou Rodrigo, aproximando-se por trás e envolvendo sua cintura com os braços. Perfeito, respondeu ela, recostando-se contra seu peito. Quase não reconheço o lugar. Meu pai ficaria orgulhoso. Nossos pais ficariam orgulhosos, corrigiu ele suavemente. De todos nós, desde a descoberta das cartas de Helena, muitas verdades vieram à tona. O testamento original foi validado judicialmente, restaurando à família Moreira sua parte legítima na fortuna Silveira. Mais importante que isso, porém, foram os diários e pesquisas de Helena sobre a síndrome de Valenzuela, que se provaram fundamentais para o tratamento de Tiago. Onde está o nosso garoto? Perguntou Rodrigo, olhando ao redor. Com Marina e Henrique, perto do lago, ela está mostrando a ele como usar aquela câmera nova. Nos últimos meses, Marina e o Dr. Henrique Rios haviam se aproximado. Primeiro profissionalmente durante o tratamento de Tiago, depois pessoalmente. O que começou como admiração mútua evoluiu para um relacionamento sólido, baseado em valores compartilhados e no desejo genuíno de ajudar os outros. Acho que deveríamos começar a nos arrumar, sugeriu Renata.
verificando o relógio. Os convidados chegarão em 2 horas. Rodrigo assentiu, mas não se moveu, seus olhos fixos no horizonte. Ainda parece um sonho, você, Tiago, esta fazenda, o casamento, como se o universo estivesse finalmente corrigindo um grande erro. Renata virou-se para encará-lo, segurando seu rosto entre as mãos. Não foi o universo, Rodrigo. Fomos nós, todos nós, escolhendo o amor acima do ressentimento, a verdade acima das mentiras. Ele sorriu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Mesmo assim, não posso deixar de pensar nas cartas da minha mãe, como ela sabia, como pôde prever tanto. Algumas coisas não podem ser explicadas pela ciência, respondeu Renata, tocando a medalha reunificada que ainda usava no pescoço. Como essa medalha que se fundiu sozinha, ou como Tiago se recuperou tão rapidamente. O som de risadas infantis interrompeu a conversa. Tiago vinha correndo pela trilha de pedras, seu rosto corado de excitação e saúde. Atrás dele, Marina e Henrique caminhavam de mãos dadas, sorrisos idênticos em seus rostos. Mãe, pai, vocês não vão acreditar, exclamou o menino, subindo os degraus da varanda em pulos energéticos, sem qualquer vestígio da doença que quase tirou sua vida. Encontramos algo incrível perto da árvore grande. O que foi, campeão? Perguntou Rodrigo, agachando-se para ficar na altura do filho. Uma caixa enterrada. Tio Henrique disse que parece muito antiga. Tiago mal conseguia conter a animação. Posso mostrar para vocês, por favor? Renata e Rodrigo trocaram olhares surpresos. Claro, respondeu Renata. Mas depois temos que nos arrumar para a cerimônia, lembra? Tiago assentiu vigorosamente e puxou os pais pelas mãos em direção à grande árvore. Marina e Henrique o seguiram, carregando uma pequena caixa de madeira coberta de terra. Encontramos por acaso, explicou Marina. Tiago estava brincando de arqueólogo e realmente desenterrou algo. A caixa, apesar de gasta pelo tempo, ainda mantinha entalhes delicados, uma pequena fechadura de latão, agora oxidada, a mantinha selada. Tentamos abrir, mas está trancada, disse Henrique, entregando a caixa a Rodrigo. Parece que precisaríamos da chave original. Renata olhou para a medalha em seu pescoço. Então, para a fechadura, a semelhança no design era inegável. Será que? Murmurou, removendo a corrente. Com cuidado, inseriu a borda da medalha na fechadura. O encaixe era perfeito, com um clique suave. A caixa se abriu. Dentro, encontraram fotografias antigas em sépia, mostrando as 2 famílias reunidas em frente à mesma árvore onde agora estavam. Havia também documentos amarelados, e no fundo, um pequeno diário com capa de couro. Diário de Helena Moreira Silveira. Leu Rodrigo, sua voz embargada pela emoção. É a letra da minha mãe. Abriu cuidadosamente o diário e leu a primeira página. Para meu filho Rodrigo e quem mais encontrar este diário no futuro. Se estás lendo isto, é porque o destino finalmente corrigiu o que foi separado. As famílias Silveira e Moreira nasceram de um mesmo tronco, divididas há gerações por orgulho e ambição. Nossa reunião não foi coincidência, mas o cumprimento de uma antiga promessa feita sob esta mesma árvore, que o amor prevaleça onde antes houve divisão. Não foi coincidência, murmurou Renata, presa entre incredulidade e assombro. Todos esses anos... Olha, tem mais coisas, exclamou Tiago, remexendo na caixa. Ele retirou um envelope lacrado com seu nome escrito na frente. É para mim, com permissão dos pais. Abriu o envelope. Dentro havia um desenho feito à mão, mostrando o que parecia ser uma versão mais velha de Tiago, ao lado de uma menina pequena. Quem é essa? Perguntou o menino confuso. Renata e Rodrigo trocaram olhares surpresos. Não sei, meu amor, respondeu Renata. Talvez seja apenas um desenho que sua avó fez, Henrique, que observava por cima do ombro de Tiago. Notou algo escrito no verso do desenho. Tiago e sua irmã, que ainda virá, leu em voz alta. Um silêncio carregado de significado caiu sobre o grupo. Renata automaticamente levou a mão à barriga, um gesto que não passou despercebido por Rodrigo. Renata? Perguntou ele, seus olhos se arregalando. Você? Ela assentiu, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Ia te contar hoje, depois da cerimônia. Estou grávida de 2 meses.
A alegria explodiu nos olhos de Rodrigo. Tiago, compreendendo o que estava acontecendo, começou a pular de excitação. Vou ter uma irmãzinha, vou ter uma irmãzinha, gritava. Correndo em círculos ao redor da árvore, Marina abraçou o irmão. Lágrimas de felicidade em seus olhos. Enquanto Henrique apertava a mão de Rodrigo em congratulação, naquele momento de pura alegria, ninguém notou Luiz se aproximando pelo caminho. Parece que encontraram o tesouro, comentou o homem mais velho, sorrindo ao ver a caixa aberta. Você sabia? Perguntou Renata, olhando para o tio com uma mistura de surpresa e acusação brincalhona. E suspeitava. Sua mãe me falou sobre uma caixa que Helena havia enterrado antes do acidente. Ele sorriu, observando Tiago ainda correndo ao redor da árvore. Algumas histórias estão escritas muito antes de começarem a ser contadas. Horas depois, a fazenda dos Moreira estava repleta de convidados. Sob a sombra da grande árvore, decorada com flores brancas e luzes delicadas, Renata e Rodrigo trocaram votos de amor e compromisso. Tiago, impecável em seu pequeno terno, carregava as alianças com orgulho imenso. Marina e Henrique observavam de mãos dadas na primeira fila, ao lado deles, em uma cadeira de rodas. Ivone Silveira assistia à cerimônia com expressão serena. O derrame a havia mudado. Não apenas fisicamente. Nos meses de recuperação, lentamente começou a aceitar seus erros e a buscar reconciliação, especialmente com o neto que nunca havia conhecido. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, uma brisa suave agitou as folhas da árvore centenária, fazendo com que pequenas luzes dançassem sobre os convidados. A medalha no pescoço de Renata brilhou intensamente sob o sol poente. Após a cerimônia, durante a recepção, Tiago puxou os pais para longe dos convidados, levando-os novamente até a grande árvore. Mãe, quero mostrar mais uma coisa que encontrei, disse ele, apontando para um velho entalhe no tronco, quase escondido sob a casca que crescera ao redor. Renata e Rodrigo se aproximaram para ver melhor. Eram iniciais entalhadas dentro de um coração. RIS plus HM, RDRS plus RM. Ricardo Silveira e Helena Moreira igual a Rodrigo Silveira e Renata Moreira, decifrou Rodrigo. Assombrado. Como é possível? Tiago olhou para os pais com aquela sabedoria inexplicável que às vezes as crianças possuem. Não foi coincidência, mamãe, disse, repetindo as palavras que ela mesma havia dito mais cedo. Foi o destino corrigindo os erros do passado. Renata sorriu, colocando a mão sobre a barriga onde crescia a irmã que Tiago tanto pedira. Rodrigo envolveu os dois em um abraço protetor, seu olhar perdido no horizonte onde o sol se punha em tons de dourado e vermelho. Começou com uma multa, disse Renata, sorrindo entre lágrimas, relembrando o dia que mudou suas vidas. Rodrigo beijou sua testa e respondeu. E terminou com nossa família finalmente completa. A medalha brilhou uma última vez sob o sol poente, enquanto a pequena família caminhava de volta para a festa, unida pelo amor, pelo sangue e por uma história que começou muito antes deles nascerem.